Pessoal, olá novamente a todos. Tudo bem? Tranquilo? Vamos passar para o sexto ano, segunda semana do PET, volume 2, tá? A segunda semana vai abordar um outro período da história, que é o que chamamos de Neolítico, né? É o período da Idade da Pedra Polida, propriamente falando. Além disso, ela vai abordar a questão da Revolução Agrícola, que é quando o ser humano cria a agricultura e começa a domesticar também os animais, né? Além disso, temos também, nesse período, os primeiros objetos de cerâmica, né, feitos, né? Muito marcante no Neolítico. Vamos lá para a questão número 1. Durante o período neolítico, em função do domínio do polimento das pedras, né? Por isso, idade da pedra polida, muitas ferramentas foram aperfeiçoadas e outras foram criadas. Essas ferramentas foram utilizadas principalmente para a caça de animais e para o trabalho com a agricultura, que modificou profundamente a forma de viver desses povos. Entre essas invenções, podemos destacar a foice, a enxada e o moinho manual. Converse com seus responsáveis, pesquise na internet e no livro didático e aponte as funções dessas invenções e como elas contribuíram para o desenvolvimento da agricultura e do sedentarismo desses povos. Verifique com seus responsáveis quais desses instrumentos ainda são utilizados nos dias atuais. Então a questão pede para a gente falar, discorrer um pouquinho sobre a foice, a enxada e o moinho manual, que são invenções antigas, desde o Neolítico elas foram criadas, né? Vamos lá para a questão lá então, em si. Atividade 1. A foice, né? Um dos principais objetos, a foice era usada para cortar mato, né? Nessa época, e é ainda, né, utilizada. É feita de pedra um pouco curva, né? Ela tem um jeito curvo, né? Ainda utilizam até hoje, tá? É uma ferramenta muito importante no trabalho agrícola, né? A enxada era utilizada para limpar o terreno, na época, né, do Neolítico, cavar a terra para plantio. É utilizada hoje, por exemplo, para capinar lote, né, mato. Moinho manual. Moinho manual, ou seja, era acionado pelas mãos, tinha como objetivo moer alimentos manualmente, né? Usam ele ainda, só que hoje em dia a gente já vê alguns aprimoramentos, alguns ajustes, adaptações diferentes. O que é importante? Todos esses instrumentos ajudaram na agricultura e no sedentarismo do ser humano. Que o homem agora não é nômade, o homem no Neolítico é sedentário, porque ele faz seu próprio alimento, ele não precisa se deslocar, ele não precisa ir atrás de outros de alimentos igual ele fazia, os homens do Paleolítico faziam. Ele faz o próprio alimento, ele vai ficar mais parado. Por isso, pois o ser humano passa a criar o seu próprio alimento. E por isso não precisava andar muito, né? A partir do momento que ele cria seu alimento, ele começa a domesticar animais, né, para a sua alimentação, ele não precisa deslocar iguais os homens do Paleolítico faziam. Então, uma das coisas marcantes nesse período foi a questão do sedentarismo, do sedentário, do homem sedentário. Durante o Neolítico, os povos que viveram nesse período descobriram que era possível plantar, assim como também domesticar animais. Esses avanços mudaram a forma de viver desses povos, certo? Que eram nômades. Opa, fiz um errinho aqui.
Desculpa aí, gente. Esses avanços mudaram a forma de vida desses povos que eram nômades e viviam exclusivamente da caça e da coleta de frutos. Com base em toda a pesquisa que você realizou e nos materiais que você teve acesso, faça um desenho procurando retratar o modo de vida dos povos do período neolítico. Então, essa questão 2 aqui é mais para vocês, né? Mas eu fiz um esquema, era para vocês fazerem um desenho com base nessas características do período do Neolítico. Quais são essas características? É o período marcado pela agricultura, pelo plantio de alimentos, pela coleta de alimentos, né? Você poderia fazer um desenho dos seres humanos naquela época plantando, coletando os alimentos. É um período marcado pelas ferramentas, pela criação de ferramentas como enxada, foice, machado, moinho, lança. Você poderia fazer um desenho com as pessoas utilizando essas ferramentas, né? Ao mesmo tempo com a agricultura, né? Cortando mato. Você poderia fazer desenho com os animais domesticados, né? Os bois, as cabras, as ovelhas, os porcos, que os seres humanos começaram a domesticar animais foi no Neolítico. E também você poderia desenhar com produtos, né? Raiz, batata, mandioca, trigo, cevada, abacaxi, frutas, né, em geral. Vaso, né, cerâmica, você poderia desenhar. É isso aí, você tinha que fazer um desenho com alguma dessas características e vocês que podem selecionar, tá? Qualquer uma aí já dá certo para fazer o desenho. Vamos lá para a questão 3, né? A Revolução Agrícola trouxe consigo outras necessidades aos povos do período Neolítico, como a questão do armazenamento dos produtos. Para isso, eles desenvolveram a cerâmica, que era utilizada para fazer vasilhas para que esses alimentos fossem armazenados. Ou seja, com a Revolução Agrícola, com o descobrimento da agricultura e com o desenvolvimento da cerâmica em si, os povos daquela época agora não precisam preocupar tanto com a questão dos alimentos, porque eles podem armazenar esses alimentos nesses objetos de cerâmica. Observe na sua casa, converse com sua família, pesquise na internet e liste 2 objetos cerâmicos que você conheça e descreva sua função. Aqui nesse exercício, você tinha que colocar na sua casa se tem algum objeto de cerâmica, né? Hoje em dia temos vários objetos tais como o piso, né, das nossas casas, ele é feito de cerâmica, né? Que é usado para colocar no chão das casas, piso de cerâmica, bastante usado, né, gente? Vasos de planta de cerâmica, hoje existem, né, também, até hoje. Feito para colocar no vaso as plantas, para a decoração da casa. E vocês poderiam estar colocando outros objetos que tenham cerâmica, né? Tem vários tipos de objetos, como panelas, né, que fazem parte todo da criação humana, né? Esse período ele é muito marcado por essas questões, tá, gente? O sedentarismo, as pessoas não se deslocam tanto. É lógico que se deslocavam. Eles continuam andando, fazendo migrações. Só que não há tanta necessidade quanto no Paleolítico. Sem contar que nesse período você já tem uma questão da agricultura marcante, da cerâmica, né? Você começa a produzir objetos de cerâmica, né? Que são muito importantes para o desenvolvimento humano também, né? E a partir disso a gente tem essas invenções, né?